Olá! Grandes túneis são construídos com certa facilidade hoje em dia. Mas dá para imaginar o que era construir um túnel há mais de 2000 anos, sem acesso às tecnologias da engenharia atual? Foi esse problemão que o engenheiro grego Eupalinos teve que resolver mais de 500 anos antes de Cristo. Ele tinha que construir um aqueduto que passava por dentro de uma montanha. Para agilizar a obra, ele escavou dos dois lados da montanha, de forma que os túneis se encontrassem no meio do caminho. Hoje, vamos fazer um experimento baseado na história do túnel de Eupalinos, simulando a construção em sala de aula. Anote a lista de materiais. 2 cartolinas, papéis craft ou qualquer outro papel de tamanho grande, régua, esquadro, compasso, transferidor, fita crepe e uma caixa de papelão ou algo que possa servir de obstáculo, como uma mochila, por exemplo. Para resolver o problema de Eupalinos, a sala deve ser dividida em grupos de 3 pessoas, que serão responsáveis pela obra de engenharia. Para isso, eles vão precisar da folha do aluno. O problema de Eupalinos era tridimensional. Para simplificar, neste experimento vamos simular um problema em 2 dimensões. As ideias e projetos dos alunos precisam ser registrados antes da execução. Para simular o problema de Eupalinos, temos que simular também a montanha. A caixa ou a mochila que estiver representando a montanha não deve ser retirada de cima da cartolina até que os alunos tenham certeza sobre as direções em que irão escavar o túnel. Então, eles podem marcar 2 pontos no contorno do túnel, representando a entrada e a saída em lados opostos da montanha. Esse é o momento de planejamento, onde os alunos vão refletir, fazer cálculos, analisar as possibilidades e a viabilidade de seus projetos. É importante que eles escrevam as instruções sobre como executar a obra. Afinal, eles estão escrevendo as instruções para os construtores. Então, qualquer erro nos ângulos, distâncias ou direções significa mais erros na hora de escavar o túnel. Para planejar o trajeto do túnel, Eupalinos precisava medir ângulos retos. Para isso, os alunos usarão a régua, o transferidor, o esquadro e o compasso. Mas atenção! Não é permitido retirar a caixa que simula a montanha, nem invadir o perímetro da montanha para realizar medidas ou traçar linhas. No final das medições, o indicador da direção dos túneis serão 2 semi-retas, que os alunos devem traçar com origem fora do contorno da montanha, indicando as direções a serem escavadas. Depois disso, os alunos devem retirar os obstáculos e traçar o túnel. É só ajustar a régua ao segmento obtido pelos alunos e conferir o resultado. Por causa da dificuldade, já sabemos que a probabilidade dos segmentos traçados pelos alunos não se encontrarem é bem grande. Até o próprio Eupalinos cometeu um erro, mas bem pequeno, menor que 1%. Se isso acontecer, é interessante que os alunos meçam o comprimento do túnel e a distância entre os 2 segmentos no meio do trajeto e comparem seu erro ao que cometeu Eupalinos. É interessante também que cada grupo analise o projeto de outro grupo para ter acesso a diferentes raciocínios e possíveis erros. Nessa hora, os alunos podem até sugerir melhorias nos projetos dos colegas. Isso é o que chamamos no experimento de auditoria externa. Eupalinos conseguiu construir o aqueduto da seguinte forma. Ele chamou os pontos de entrada e saída no perímetro da montanha de A e B. A partir do ponto B, foi traçado um segmento de reta na direção oeste, por exemplo. E foi traçada, então, uma poligonal de um jeito que o ângulo entre os segmentos é sempre de 90 graus. É hora, então, de medir os segmentos traçados, anotando os deslocamentos na vertical e na horizontal, cujas hipotenusas estejam sobre o prolongamento da hipotenusa de BXA. Com essas medidas, considerando o ponto B, o ponto X e o ponto A,
dá para encontrar as medidas dos catetos do triângulo retângulo que liga os pontos B, X, A, indicando os lados do maior triângulo destacado na tela. Agora, precisamos construir dois triângulos retângulos auxiliares, KJB e AGH, cujas hipotenusas estejam sobre o prolongamento da hipotenusa de BXA, de um jeito que as razões entre os catetos JK por JB e GA por GH sejam iguais à razão XB por AX entre os catetos correspondentes do triângulo BXA. A partir dessa construção, usando o teorema lado-ângulo lado de semelhança de triângulos, obtemos que os três triângulos KJB, BXA e AGH são 2 a 2 semelhantes. Se conseguimos provar que suas hipotenusas estão contidas em uma mesma reta, as hipotenusas desses triângulos auxiliares serão as direções de escavação dos túneis. Mas a solução que Eupalinos encontrou para construir o túnel não é única. Então é importante que os alunos sejam estimulados a encontrar outra solução e entendam as dificuldades do problema. Boa aula, professor!